AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos, eu quero saudá-los na grandiosa paz do Senhor. Quero convidar você a estar conosco nesta tarde. Hoje nós falaremos sobre a importância da água no nosso corpo. Esse é um programa Gerando Saúde. Então, todas as informações que nós estamos trazendo é para que você aí que está nos assistindo tenha mais saúde. Então, quero agradecer a todos. Quero pedir também que você compartilhe com seus colegas sobre esse tema, aqueles que fazem atividades físicas, aqueles que estão num pós-operatório, todas as pessoas no seu dia a dia. Então, quero que você compartilhe, que você vá no AD Perus, tanto no Face como no YouTube, e mande também as suas perguntas, as suas dúvidas, para que nós possamos tirá-las e você viver muito, muito, muito bem. Eu quero também convidar você para que nós possamos fazer uma oração nesta tarde, reconhecendo a soberania do nosso Deus, porque é Ele que nos dá a saúde, tudo aquilo que nós temos foi o nosso Deus que nos deu. Então, quero pedir para que você, junto comigo, vamos fazer uma oração. Eterno e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer nesta tarde pela tua presença, por tudo aquilo que tu és nas nossas vidas, por nos dar fôlego de vida, por nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Pai, abençoa a cada um que vai assistir, abençoa todos aqueles, Senhor, que precisa mais e mais da tua presença. Fica conosco, Senhor, nesta programação, abençoando todo esse ministério que tem feito de uma forma ou de outra, fazer com que nós levamos mais informação. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos convidados. E eu quero também ler uma palavra com você nesta tarde, que está em Gênesis 1, 20, que vai falar exatamente da criação, o que Deus nos deu, que é a água. Então, quero nesta tarde dividir com você esta palavra do Senhor, que nos diz, está em Gênesis 1, 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Então, quero dividir essa palavra com você, que hoje nós falaremos sobre a água, a importância da água no corpo humano, e aí eu trouxe essa palavra,
o quanto Deus é tão maravilhoso que Ele, sabendo o que nós precisávamos para viver bem, Ele nos deu. E eu quero já chamar os nossos convidados desta tarde, a doutora Fernanda, que é a nossa nutricionista. Boa tarde, Nil. Boa tarde. Tudo bom? O Joanir, que é o nosso enfermeiro, nosso doutor dentro da área da enfermagem. E eu gostaria já que eles fizessem as considerações iniciais. E eu vou pedir para o Gerson, a hora que eles estiverem fazendo essas considerações, que ele possa passar os contatos dele, o número. Vamos lá? Fernanda, fala um pouquinho para nós nesta tarde, de você, onde você trabalha, o que você tem feito. Primeiramente, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Já estou aqui pela terceira vez, falando sobre saúde, gerando saúde. Eu atendo em Franco da Rocha, Francisco Morato, Jundiaí, Caieiras e Perus, faço atendimento nutricional, levo saúde também para as pessoas, trabalho com patologias, com emagrecimento. E os meninos vão deixar o meu contato para quem quiser entrar em contato no Instagram ou no WhatsApp, para a gente estar tirando dúvidas. E hoje falaremos sobre a água. Obrigada, Nil. Imagina. Joanir. Bem, boa tarde, obrigado novamente, Nilvânia, pelo convite. Esse tema ele é fundamental, né, para que a gente possa discorrer, mas é um tema onde nosso corpo ele é a maior parte sobre água, né? Nós precisamos da água e muitas vezes deixamos esta parte um pouquinho em segundo plano. Mas hoje a gente vai falar sobre esse tema e mostrar a importância da água no organismo humano, as ações que a falta, as ações do excesso de água que pode nos trazer. Então fique aí ligado, fique atento, convide seus amigos, parentes, para que eles possam estar recebendo essa informação sobre a importância da água. Bom? Ok. Vou pedir para que você não saia, fique conosco, que eu tenho certeza que eles trouxeram bastante informação para que você possa entender que o teu corpo precisa desta água. Porque nós sabemos que tem gente que não consegue tomar água. Nesse dia a dia, nessa rapidez que está essa sociedade, dia frenético da mulher e do homem, e às vezes a pessoa não consegue tomar água. Então, fique conosco, compartilhe, entre nos nossos canais oficiais e compartilhe aí com os seus amigos. Se você souber de alguém que não tem uma dificuldade de tomar água, você tem um papel nesta tarde fundamental de avisar, de orientar e falar sobre a importância da água, ok? Nós vamos para o intervalinho e já voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio.
Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Valeu, Danilo. Vamos lá. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa Gerando Saúde. Fique conosco nesta tarde. E hoje nós vamos falar sobre a importância da água. Nós já estamos, estamos entrando no verão. E aí nós precisamos... O tempo, nem parece que nós tivemos outono, inverno, né? Não parece. Não teve frio, né? Não teve frios. Não sei se vocês perceberam. Passou um começo do ano até agora, a gente não e assim, vimos as mudanças ainda, né? O tempo está assim muito... a gente não tem assim, uma frequência, sempre frio, sempre chuva, não. O calor sempre entra e invade, toma conta. Não sei se vocês têm percebido isso. Eu sou uma pessoa muito calorenta, né? Então, eu gosto muito quando está chuva, o tempo nublado, porque o calor... Então, às vezes as pessoas que não têm essa dificuldade, às vezes eu fico pensando, Fernanda, Joanir, o quanto é difícil, né, para as mulheradas que está no período da menopausa, aquele calor todo, aquela transpiração toda. E falando aqui da importância da água, Fernanda, fala um pouquinho para nós, em que momento que nós devemos tomar a água? Porque tem tanta gente com tantos mitos, né? Tem pessoas que falam assim, você não pode tomar água depois que você come, você não pode tomar água antes de comer. Então, fala para nós, em que momento, né, do dia, em que situação que nós devemos tomar esta água, que é tão importante para o nosso organismo. Certo. Bom, não temos uma hora certa para estar tomando água, né? E a hora de tomar água é toda hora. Como você abriu a live falando que a maioria das pessoas não tem o costume de tomar água, né? Não é só as mulheres, os homens também, né? Na maioria dos atendimentos que eu faço, quando eu pergunto, e o consumo de água, como é que está? A pessoa responde sempre, está péssimo, doutora, está péssimo. Eu não consigo tomar nem meio litro de água por dia. Né? Tem outras pessoas que sim, tem outras que não, mas a maioria não consegue tomar os 2 litros de água que a gente recomenda no dia. E falam para mim que só lembram de tomar água quando estão com sede. E esse aqui é o grande problema, né? Quando a gente está com sede, é quando a gente está desidratando, que o corpo está gritando, pelo amor de Deus, me traga água, né? Que eu preciso tomar água. Então, não tem um momento certo para tomar água, tem que estar tomando água. E uma dica, né, para quem esquece, porque normalmente as pessoas esquecem que tem que tomar água. Sempre ter uma garrafinha do lado, né, para quem está trabalhando agora bastante com home office devido à pandemia, deixar no lado do computador uma garrafinha, uma squeeze, porque às vezes está ali entretido, trabalhando e esquece. E se a água está do lado, acaba lembrando. Outra dica também, pode estar colocando o celular para despertar a cada 30 minutos, né? Tem gente que até apela pelos aplicativos para estar despertando. Então, essas 2 dicas são muito importantes. Eu sempre aplico essas orientações para os pacientes, tem dado certo, mas a gente tem que dar mais atenção, se atentar e não substituir a água, né, por outras coisas. Nutri, eu não gosto de água, mas aí eu tomo um chá, tudo bem? Não, não é tudo bem. O essencial é que tome água e ao longo do dia, tá? Tem pessoas que colocam uma fruta dentro da água para ela ficar mais saborosa. Essa prática substitui a água? Então, ajuda, né? Porque tem gente que realmente não gosta da água. Não gosto, não vejo graça, não vou tomar. Então, às vezes, eu até indico fazer uma água saborizada, né? Colocar um pedacinho de laranja ou até mesmo de gengibre, se a pessoa não tiver restrição, para a água ficar mais atraente, mais gostosinha e acabar descendo melhor. Tá? Então, o chá, suco...
Isso não substitui a água. Não substitui a água. Tudo bem que no chá tem água, no suco tem água, mas pode agregar, mas substituir não, né? Tá. E, assim, quais são os benefícios que nós adquirimos em tomar esta água? Nossa, são tantos, né, benefícios de tomar água, muitos bons. Um deles, com certeza, é desintoxicar o nosso organismo, né? Outro deles é ajudar a regular a temperatura do nosso corpo. Tem mulheres que sofrem muito com retenção de líquido, né, que é o famoso inchaço, para quem não sabe. Então, também tomar água ajuda na questão do inchaço. É engraçado, eu achava que se eu estou com retenção de líquido e eu tomasse a água, eu achava que eu ficava com mais retenção ainda. Não, mas a retenção de líquido ela vem devido a um excesso de sódio, né? Então, se a gente tomar água, a gente consegue expulsar isso e acabar desinchando, né? Uma forma vulgar de falar. Então, a maioria das pacientes também tem retenção. Quando chega no consultório, a gente consegue ver, né, visualmente, apertando assim, e se demora para voltar a corzinha normal da pele, é porque a pessoa está retendo líquido. Então, a gente já vê na hora, fala, ó, você não está bebendo água. Ah, eu estou. Não, você não está. Então, a gente já conhece ali no momento, e quando pede para esse paciente beber água assim certinho, durante uma semana, e observar, percebe que quando começa a apertar, já volta na cor normal, e ela sente na balança que isso mudou, e acha que perdeu peso. Não, ela desinchou, porque ela está tomando água certinho, deixando de comer os industrializados, que faz com que ela desinche, né? E melhora nessa questão. Então, os benefícios da água são esses, e também o bom funcionamento do intestino, que também eu sempre gosto de falar muito das coisas que eu vivencio no consultório, né? Ai, Nutri, eu tenho constipação, eu não consigo ir ao banheiro. Você toma água? Não. Então, mas tem a ver? Tem muito a ver. Então, começa a tomar água, observar que você vai voltar a ir ao banheiro, né? Fazer suas necessidades bem reguladinho, certinho. Joanir, você que está aí, o Joanir está dentro da área da enfermagem, já observou, já tem também algo a acrescentar para nós dentro dessa questão da água. Nesse pós, né, tem muitas pessoas que para fazer uma cirurgia ou no pós-cirúrgico, fala um pouquinho para nós, Ju, o que você já tem observado na questão da importância dessa água nesse pós ou o pré-operatório. Então, primeiramente, a gente precisa entender como funciona o nosso organismo, né? E eu sempre, quando vou explicar sobre a importância da hidratação, né, da água, a gente precisa fazer algumas referências, né? E a primeira referência que eu faço é sobre um carro, né, para as pessoas entenderem que um carro, ele não funciona sem gasolina, né? Júnior, que absurdo, né? Falar que um carro, eu sei que um carro, ele não anda sem gasolina. Falei, então olhe para o seu corpo, entenda que seu corpo também é uma máquina, que tem alguns órgãos que só vão funcionar com a água, com o fluxo de água, né? Aí eles falam, como assim? Olha, para que a gente possa fazer o nosso coração bater, ele precisa da água que é transformado no sangue. Estou explicando isso de uma forma mais simples, né? Simples e menos técnica, né? Pessoal entender. Para que vocês Legal. possam entender. O sangue, ele é formado pelo glóbulo branco, vermelho, ok, mas a maior parte é água. A nossa célula, para que ela possa entrar nutrientes e sair nutrientes, ela precisa do fluxo de água. E aí algumas pessoas falam para mim, Joanir, mas eu não tomo água. Eu falo assim, é a mesma questão de um carro sem gasolina. Pode ser o carro de última geração, o carro melhor que você tenha, mas se não colocar gasolina, ele não anda. E seu organismo é da mesma função. Ele vai, uma hora ou outra, ter a falência, né? Engraçado, você falou, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, do carro. Eu não coloquei água, esqueci de colocar água. O carro ferveu, me deu um prejuízo que você não tem noção. Então, é a mesma coisa com o nosso corpo, a longo prazo, né? Aí o que a gente sempre tem que ficar, você que está nos assistindo, tem que ter atenção. E quando ferve, é igual a doutora Fernanda falou, já vai te trazer um prejuízo.
E o prejuízo no corpo do ser humano, ele pode ser irreparável, né? Por isso que a gente vê a fila de pessoas aguardando um transplante de rim. Por quê? Eu não costumo tomar água o dia todo, eu vou lá, tomo um copinho à noite antes de dormir. O que você está gastando de água no decorrer do seu dia é equivalente a um copinho que você toma no final da tarde? Né? Existe um cálculo que a gente usa para a gente saber a quantidade de líquido que a gente tem que tomar no decorrer do dia. Isso eu vou passar para a doutora Fernanda, que é uma especialista, né? A gente sabe da importância. Um exemplo, no pós-operatório, né? No pré-operatório, a gente já prepara o paciente ou a pessoa, né? Que é, voltando para a pergunta, a gente prepara a pessoa, hidrata essa pessoa, porque no decorrer do transoperatório, na hora da cirurgia, ela vai perder os líquidos, né? Ela vai perder o sangue, ela vai urinar mais, porque é feito um estímulo através... Por quê? Você entra com drogas, você precisa hidratar essa pessoa para que essa droga venha a sair da sua corrente sanguínea. E com isso, só através da lavagem, que aí a gente faz na via endovenosa. E depois, no pós-operatório, é fundamental que esse paciente esteja, né, hidratado para que ele mantenha os seus sinais vitais em ordem, que é a pressão arterial, como a Nilvânia aqui explicou, né, uma parte que vai regular a temperatura, para que a temperatura fique baixa ou eleve a temperatura, precisa da hidratação do corpo. Isso é fundamental. Então, a gente faz o que a gente chama isso de balanço hídrico, né? Balancear o que a pessoa provavelmente perdeu, né? E o que nós estamos ofertando de líquido. Dentro dessa média, a gente vê os níveis normais de hidratação para que ela não venha a sobrecarregar os órgãos, né? Tirando o líquido desses órgãos vitais para ser excretado. Nossa, né? que interessante, né? Porque assim, realmente nós eliminamos muita água do nosso corpo através do nosso xixi, através do nosso suor. E a pessoa que pensa o dia inteiro, ela está eliminando. E ela não toma um copinho de água para repor. Então, realmente, isso que o Joanir falou é muito interessante. Eu nunca tinha pensado desta forma, né? De pensar que é um carro, que nós estamos movidos ali por água. E realmente os nossos órgãos, todos eles precisam desta água, né? Para funcionar bem. E a gente vê mesmo, eu conheço muitas pessoas realmente com uma falência, entre aspas, ou um prejuízo nos rins. E assim, esse prejuízo não se dá de uma hora para outra, né? Não. Então vai acontecer à medida que a pessoa, não só pela água, mas por outras questões também, mas a água, o tanto de benefício que essa água tem para os nossos rins. E uma coisa legal que o Joanir falou também, a questão do sangue, né? Quando você toma muita água e você repõe a água que o nosso corpo precisa, a gente não deixa o nosso sangue tão grosso, né? Então o coração, ele também, ele bate, ele faz a parte dele assim de uma forma muito mais saudável. Que eu estava assistindo também algumas coisas a respeito disso, que fala o quanto é importante esta água para essas células e para este sangue. E isso faz com que a gente não tenha sei lá, um ataque fulminante, que a gente não tenha esse problema com o coração, não diria entupimento de veia, porque nesse não falou a respeito disso, mas falou na circulação desse sangue para este coração de uma forma mais saudável. Achei muito interessante a fala dele. Quando a gente fala na era da informação, né, o que a gente hoje, nos dias atuais, a gente vê o estímulo que as pessoas estão dando para que as pessoas sejam fitness, né? Você precisa fazer uma academia, você precisa fazer um exercício, você precisa isso, mas se esquece da boa hidratação, né? Que é de graça, né? Que é de graça, algo, nossa, perfeito. né, de graça e que pode
fazer a diferença no seu organismo? Olha, o que a gente sempre fala, a atividade física sem uma boa nutrição não serve de nada. Você só está sobrecarregando o seu corpo, estimulando a lesão, né? Muitas pessoas têm lesão, por exemplo, o ciclista, né? Eu que faço parte de grupos de ciclista. Muitos ciclistas, eles têm lesões de joelho, né? Lesões na perna, devido ao quê? A má hidratação, a má nutrição, né? Eu, quando comecei, eu passei pelo nutricionista e ele me explicou uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, que a nutrição ela tem que ser não no momento da atividade, porque no momento da atividade você já está gastando algo que estava para ser, um exemplo que a gente chama de catabolismo, né? Ele tira a musculatura que está sendo desenvolvida, ele suga todos os nutrientes daquela musculatura, e aí é o momento que você tem a lesão, né? E aí eu passo para a doutora que poderia nos dar uma aula aí sobre essa questão do preparo pré-treino, né? Que é da hidratação pré-treino, né? Sim. Por isso que existe, o pessoal procura sempre uma nutricionista, quem faz esporte de verdade, né? Não só uma academia, que isso aí tudo bem, mas quem faz esporte de verdade, atleta, procura sempre uma nutricionista esportiva para estar orientando. E tem o pré-treino e depois tem o pós-treino, né? Então, você tem que fazer o pré-treino certinho de acordo. Depende também da quantidade, do horário, da intensidade, do horário que você vai fazer, né? Por exemplo, um ciclista, ele pedala muito tempo, então é uma alimentação específica, uma hidratação específica. E agora tem as pessoas maratonistas, então tem tudo que ser estudado, depende do caso para você poder aplicar. E como você falou, né? Existe o pré-treino que você tem que fazer antes para o corpo não entrar em catabolismo. Porque durante a atividade física, você já tem que estar queimando aquilo que você ingeriu antes para não dar a situação ao contrário. Então, para que a gente possa entender, né? Mesma coisa, a pessoa está em casa e quer, olha, eu quero começar a fazer minhas caminhadas, né? O que eu preciso fazer? Qual que é o meu pré-treino inicial, né? Eu posso fazer em jejum, que é a atividade, né, em jejum? Será que eu posso? Né? Quanto tempo eu tenho que fazer para fazer esse preparo, né, da hidratação, principalmente da hidratação, que é o nosso foco hoje, né? Nós vamos falar de hidratação. O que a gente precisa, né? Qual que é o tempo específico? Eu só consigo andar em jejum. Se eu tomar café, eu começo a passar mal, não fica legal, e eu preciso me preparar antes, né? Qual que é o tempo específico para isso, em média? Antes dela responder, eu quero compartilhar com você que eu fazia atividade, como você falou, todo dia de manhã eu fazia a minha caminhada de 1h, 1h20, 1h30. E aí eu fui numa nutricionista, né, que por sinal ela está aqui presente. Eu fui? Eu fui. Ah, tá, entendi. Fui acompanhada por ela alguns meses. E assim, eu não tinha realmente, não gostava de me alimentar antes da caminhada, eu gostava de ir em jejum. Hoje eu não consigo sair sem uma frutinha, porque ela falou, tem que ir com uma frutinha. Tem que comer uma frutinha antes de ir para a caminhada. Então, hoje, eu tenho esse costume de ir para a caminhada e eu levo uma frutinha. E eu já vou comendo no carro a frutinha. Então, assim, é muito importante quando a gente conhece, né, desse preparo que o Joanir falou, porque às vezes você faz aleatoriamente achando que está fazendo o correto e achando que você vai perder peso desta forma, né? E aí a gente passa por uma nutricionista, né? E que pega no pé, fica ali acompanhando. Tanto que eu achei interessante trazê-la nesta tarde, ela e o Joanir, para falar sobre a água, porque eu vi, né, vocês colocaram algumas coisas sobre a água, eu achei muito interessante, coisas que no dia a dia a gente não se preocupa, mas é uma coisa muito boa para o nosso corpo. Continuando. Sim, como a Nil falou, né? Tem muitas pessoas que não têm o apetite no de jejum, né? De manhã. Não tem Cristo que faça a pessoa se alimentar. Não, Nutri, mas eu não consigo.
E eu consigo caminhar bem sem me alimentar, mas esse não é o correto. Pelo menos uma fruta, como eu indiquei para você, para não sair totalmente em jejum, né? Não tem como forçar. Ah, você vai ter que comer pão, ovo. Não, até porque, é como eu disse, é de paciente para paciente o que cada um quer, né? Então, sempre comer uma fruta, pelo menos, se não tiver o apetite. Agora, se tiver, ótimo. Eu, pelo menos, tenho muito apetite pela manhã. Eu como bem para fazer meus treinos. E sempre levar uma garrafinha de água, né? Para ir se hidratando no meio do caminho, ainda mais nesse calor que a gente vai enfrentar aí. Você não leva, Nil? Não Ai, levo a garrafinha de água, eu não levo. Eu não consigo ir tomando água enquanto eu caminho. Parece que eu fico pesada. Eu me sinto pesada. Mas De uns repente, é a golinhos falta, só, né? também para dar uma molhadinha na boca. Às né? vezes é a falta de costume, Sim. né? Porque tudo que nós compreendermos dessa necessidade, dessa importância, a gente faz. Sim. Mas assim, já pegando esse gancho que você disse, qual é a quantidade correta, então, de água que nós temos que tomar durante o dia? Tá, como o Joanir falou aqui, existe um cálculo, né, que a gente usa como base, que funciona da seguinte forma: a gente usa 35 ml de água por quilo de peso. Por exemplo, eu tenho 55 quilos, pesada, né? A gente faz 35 vezes 55, daí mais ou menos 1 litro, 900 e pouco, não me lembro bem, tá? Então, você tem quanto, Ju? É indiscreta demais? 80 quilos. 80 quilos. No caso dele, 35 vezes 80. E o cálculo que der é a base de água que ele tem que ingerir 3 litros? 3 por dia. Vezes por Tá? dia. Nutri do céu, mas é muita. Tudo bem. Você que não tem o costume, porque é difícil, né, sair do meio litro para ir para 3 litros. Você que não tem o costume, vamos devagar. Então, o mínimo é 2 litros que eu peço. Ah, Nutri, mas eu não vou conseguir. Então, tá bom. Vamos começar essa semana com 1,5 litro, para você entendendo o que está acontecendo, e depois a gente vai aumentando. Mas o mínimo 2, e quem conseguir faz o cálculo e bate a meta aí. Então, essa é a quantidade que a gente orienta. É assim, algumas pessoas, a gente acompanhando, até amigos, e quem começa uma dieta, né, que quer ser regular, ele começa a ter uma curva de manipulação, né, que é a curva do quê? Ah, então Desconta. eu coloquei 100 ml de água, então já foi ali, eu precisava Desconta. Vamos começar a descontar. Ah, uma pera tem 100 ml de água ali, vou começar a descontar. Isso vale? Isso é viável? Eu posso fazer esse cálculo ou não? Não, não pode fazer esse cálculo. Hipótese alguma. O que é alimentação é uma coisa, e o que é hidratação é outra. Até porque né? tem gente que não sabe que tem água na pera, tem água na banana, tem água na maçã, mas não vale, não vale. Como eu disse, não tem substituto para água, né? Então, a gente tem que ingerir a água Porque mesmo. também que quando o Nutri faz o seu cardápio, ele faz balanceado no que você vai fazer a ingestão, né? Mais o líquido. Exatamente. Aí a pessoa mas- fala assim, mas eu vou colocar na sopa ali, eu Se tomo sabotam, na sopinha, né? É uma manobra que quem vai ser o maior prejudicado é a pessoa. Sim. Então ela tem que entender que no começo, toda regra, no começo, ela traz um transtorno, porque o ser humano não foi moldado a ter regras, né? Isso você pode ver em 90% das pessoas, eles não gostam de regra. Se você oferecer um trabalho que ele tem horário para chegar e para sair, e um trabalho que ele é flexível, qual que ele vai escolher? Flexível. Flexível, a dieta. É por isso que hoje, né, as pessoas estão obesas, elas estão doentes. Pode não ser obesa, mas ela pode ser doente por não ter a regra, né? Certo. Então, nós aqui estamos falando da importância da água, é a mesma coisa. Voltando lá para o carro, você deixa seu carro sem água? É muito difícil isso acontecer, né? Aconteceu no caso dela, mas foi uma lição, né? Foi. Deixa hoje o carro sem água? Nem pensar. Vou Nem na esquina, eu pensar. passo para olhar a água. Né? Não vai acontecer. Mas a gente não pode levar isso para a nossa vida, para o esperar nosso acontecer, organismo. Esperar acontecer um rim ou um órgão ser afetado e você ter um diagnóstico, né, algo irreversível, pode ser reversível, mas algo irreversível para você tomar a conduta.
Então, hoje, essa live que nós estamos fazendo aqui é um alerta para você, um alerta para nós, da importância da hidratação, da importância da água, né? E queria que a doutora também, a Nilvânia, estivesse expressando quais são os sinais aparentes das pessoas que não bebem água. O que a gente pode ver numa pessoa que não bebe água? O que ela apresenta? Né? Tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu tenho dor de cabeça frequente. Será que isso está relacionado com a falta de água? Né? Eu já sei, mas eu queria jogar isso na mesa, né, para que a gente possa discutir. O que pode apresentar uma pessoa? Com certeza está relacionado, tá? A pessoa apresenta náuseas, dor de cabeça, o ressecamento da pele, né? Quando chega no consultório, eu também consigo ver, além da retenção de líquido apertando, que vocês também devem usar esse método lá, a gente consegue ver o ressecamento das mãos, da boca, a pessoa está conversando com você, ela está, né? Então, também tem esses sinais. Descendo os lábios, né? Isso. Está conversando... O tempo todo. E também, eu não sei, a Nil me corrija se eu estiver errada, está relacionada também com o estresse, ou não? A questão da água. Está relacionado com o estresse, está relacionado também... Eu vivenciei isso, e é por isso que eu vou passar isso para vocês. Além do estresse, né, eu tive... A mulher, quando ela tem também coceira, as coceiras também... Quando eu falo coceira, estou falando coceira genital, íntima, porque às vezes você não toma água, o xixi, ele sai com as toxinas, né? Ele muito mais forte e isso provoca altera coceira. A flora vaginal. Isso provoca coceira. E quem me orientou a respeito disso foi a minha ginecologista. Então, o quanto isso é importante, você tá tomando esta água, porque o seu xixi, ele sai com menos toxina, então prejudica mais, diminui esse nível de coceira. E a questão do estresse que vocês estavam comentando, você pode observar, não sei se vocês, que quando a gente não está alimentado, a gente sente uma alteração emocional, quando a gente não está alimentado. Só que quando você não está alimentado, mas você toma uma água, parece que aquilo parece que já hidrata, já faz algo diferente. E nisso mexe no humor. Sim. Porque a ausência de água, né, a gente tem um fator que é principal, que é, na época principalmente de calor, né, que a gente costuma fazer vasodilatação, né? Então, nosso organismo, as artérias e as veias, elas ficam mais abertas para o fluxo de sangue. E aí a gente tem a pressão baixa, que é a hipotermia, né? A hipotensão. Então, o que é a tontura, a síncope, que é o mal-estar, devido ao baixo fluxo de sangue. Como eu vou voltando lá, o fluxo de sangue, ele depende do quê? De água. Né? Você olhar para os rios, né? As margens dos rios são as paredes das artérias e das veias, e o rio está lá sem água. Então, ele vai ficando no seu nível basal. Então, ele vai preservar o quê? Os órgãos vitais. E, para isso, ele vai desligar alguma coisa. Né? Então, aquela questão da pele desidratada, né? Ressecada, Escamada. Começou a coçar muito a pele. É sinal de desidratação, Sim, doutora? É sinal de desidratação, né? Meu olho tem um brilho, perdeu o brilho. Você perdeu o brilho nos olhos. Será que isso é desidratação? É desidratação. É desidratação, né? Algumas, nossa, você tinha um brilho, agora você não tem mais. É que eu não estou bebendo água. Né? Os lábios começam a rachar. Desidratação. A língua fica muito tempo seca, né? Você acorda de manhã com a língua seca, dura. É desidratação? E ainda assim, tendo todos esses sinais, tem pessoas que não percebem e ainda são resistentes a tomar água. Que acham que esses sinais não são devido à falta de água. Isso, né? Isso mesmo. São leigas. Então, essa live está sendo rica demais. Eu acho que as pessoas não vão deixar de tomar água mais. Galerinha, você que está aí em casa... A importância dessa água, né? Você pode ter apresentado algum dos sinais
né? Ah, um sinal. Ótimo que você tem um sinal. Você não vai esperar. Olha, sua língua ficou seca. Ah, eu vou esperar o lábio rachar. Eu vou esperar meus olhos perderem o brilho, né? Eu vou começar a me coçar para eu começar a hidratar. Não é esse o fator. O fator é o quê? Se você tem um sinal, é que seu corpo já está te dando o sinal amarelo. É hora de você tomar uma providência, né? Um outro fator que muitas pessoas não avaliam é a cor da nossa urina, né? Ela tem um parâmetro. Ah, minha urina sai amarela. Tá legal? Não tá legal. Mas é um amarelo, assim, ouro. Não tá legal. Tem que ser amarelo claro até chegar no mais quase cor de água. É isso, doutora? É isso. E aí, a água de Bem clarinho, Bem né? clarinho. a falta de água faz isso. Você tocou num ponto muito importante que eu tinha até esquecido de falar, dessa questão da urina, que é muito simples também a gente avaliar, até dos nossos filhos, né? Isso. Fez o xixizinho, dá uma olhadinha lá e vê a cor da urina. É importante em exames, né? A pessoa sai lá no exame, cor da urina, amarelo escuro, amarelo claro, então a gente já consegue interpretar o nosso próprio exame olhando isso, e para melhorar a condição da cor da urina, é só beber água. Beber água. Nossa. Então, aí eu queria deixar um Eu vou até alerta para beber. vocês, né? A questão da urina, quando ela começa a ficar escura, né? Mudar os tons, quer dizer o quê? Que você está fazendo uma força aos seus órgãos, que é a ureia e creatinina que são liberadas, né? Que aquilo está forçando para ser liberado pelo organismo, pela função renal. E a ureia e creatinina no nosso organismo internamente, ele é totalmente tóxico. Ele irrita, né? Ele é um ácido que ele vai irritar. Por isso que a urina, quando ela sai muito escura, o que acontece? A primeira coisa é a ardência na saída. Por né? isso a infecção de urina. Não, Não? não. A infecção de urina, ela vem porque você tem um meio desidratado e aí você tem a proliferação de bactérias, né? Mas a urina, quando ela começa a arder, quer dizer o quê? Que é um excesso de ureia e creatinina que o rim está soltando, mas não tem a água para fazer essa diluição, né? Então é importante que a gente vê. Começou a arder nossa urina, começou a escurecer, era amarelo claro, começou a ficar amarelo ouro, começou a ficar mais escuro, começou a ficar no tom de vermelho. Olha, não tá legal. Aí você tá o quê? Sua imunologia vai abaixar e o risco de infecção, né? Então, é fundamental que a gente faça a avaliação da urina, né, doutora? Obrigada, Né? estou aprendendo com você também. Não, que isso, quem um sou tá eu? aprendendo Quem aqui sou eu? com o outro, né? Claro. Porque assim, Mas, quando eu percebo também, Joanir, que eu estou tomando pouca água, eu sinto meus rins, ele dá umas pontadinhas. Você já fez exame para saber se tem pedras? Não, eu já tive pedra, né? Bem pequenininha, e o que foi aconselhado é que eu deveria tomar muita água. Não era coisa de passar por cirurgia, Que ela mas se que eu desloca. que eu deveria tomar muita água. Então, assim, na época que eu fiz. Mas eu tive um período em que eu resolvi emagrecer por conta própria e eu tomei aquelas medicações que você tinha que tomar muita água para que você pudesse eliminar. E muita água que eu tomava, eu me sentia assim, com a boca seca, muito seca. Meus lábios realmente racharam. Eu tinha que tomar água muitas vezes durante a noite e eu ainda sentia umas fisgadinhas nos meus rins. Mas o que aconteceu aí nesse processo? Aconteceu o quê? Que é, voltando para o exemplo do carro, né? É você querer fazer o seu carro funcionar sem gasolina. E você está tentando tirar gasolina do tanque, mas não existe água. Então, como que você vai fazer, né? O que eu falo, né? 0 vezes 0 é o quê? 0. Mas você está querendo tirar do 0, né? Então, é isso que acontece. Aí, acaba você tirando coisas fundamentais do seu organismo. Ou né? seja, aquilo Sódio, que eu tava... potássio e outras coisas que são partes fundamentais para que o seu organismo funcione.
né? Nesse E caso aí, da Nil, desculpa. muitas pessoas evoluem para a morte, devido a essas medicações sem controle, né? Sem orientação, sem parâmetros para ver se a pessoa... Por isso, procurem profissionais especializados para que você possa fazer um regime, fazer uma atividade física, né? Avaliações pré são fundamentais. Não queira começar a atividade física depois que começou com a dor no ombro, com a dor nas costas, com a lesão na perna, você vai procurar o profissional. Você faz esse de segundo, né? Quando eu comentei antes aqui da live para as pessoas aqui, que eu cheguei num patamar de obesidade. E aí foi onde eu tomei o start de começar uma atividade física. Mas isso começou de forma o quê? Preciso procurar um profissional, onde eu tive o acompanhamento do nutricionista esportivo, tive um acompanhamento com ortopedista, se eu poderia começar a atividade. E foi dado ok, comecei, e foi onde eu controlei o meu peso. Mas a gente precisa sempre fazer essa via. Sai muito mais em conta, tá? Porque uma lesão na coluna, uma lesão na perna, tem algumas pessoas que estão anos tentando recuperar e não volta mais para a academia no mesmo ritmo que iniciou. Do que você começar gradual, acompanhamento nutricional, você está bem nutrido, bem hidratado, fazer uma atividade. A sua produção, você produz muito mais na academia do que você chegar, né, de forma desnutrida, de forma desidratada e querer perder peso, né? Será que o obeso, ele entra na classificação de desnutrido e desidratado? Com certeza, não Né? é porque ele é obeso que ele está saudável. Porque ele está obeso de coisas que são calorias Lixos. vazias. Lixos, né, que a gente fala. Eu acho radical falar lixo assim do eu sou alimento. bem... Não, mas beleza, tem gente Não, que lixo fala... assim, excesso de gordura no seu organismo, Sim. né? Não são coisas que podem produzir energia, que Sim. podem produzir massa muscular. Assim como Né? o magro também. O Tá magro. magro, não tá saudável. Às vezes não tá saudável, ele tá magro, Isso. mas ele tá com uma anemia. Porque as pessoas têm o costume de se alimentarem de calorias vazias, que só dão calorias, mas não trazem benefícios nenhum, né? E, infelizmente, o que você disse, o pré é muito difícil. De 100%, acho que 20% pensa assim. Eu estou falando no meu caso, né, de pessoas que eu atendo. Eu estou vindo aqui porque eu não quero desenvolver uma obesidade, eu não quero desenvolver uma hipertensão, nenhum diabetes, eu vim aqui, entendeu? Ela já vai doente, ou então obeso, eu estou procurando você porque eu não consigo fazer nenhuma caminhada de manhã. Então, é um alerta para que você faça o pré, né, para que não venha desenvolver os problemas futuros aí que a gente está cansado de receber. Quero fazer mais uma pergunta aí para vocês dois, na questão da água com gás. Substitui a água com gás? Porque tem gente que tem essa prática de tomar água com gás, até toma muitas vezes ao dia, talvez achando que ela está substituindo a água, e eu não sei, está substituindo a água? Olha só, existe um grupo que eu atendo, né, um grupo de emagrecimento, que tem bastante meninas que adoram água com gás e me perguntam, Nutri, água com gás pode? Água com gás pode, tá? Ela hidrata da mesma forma que a água comum, vamos chamar água comum, que a água comum hidrata. A diferença é que ela tem a adição do gás carbônico, né? Que pode ser que, com essa adição do gás carbônico, mexa um pouco no pH da água também, que o pH correto da água é um pH de 7, 6,5, um pH neutro, né? Mas não substitui também, você pode tomar, sim, mas que não faça a substituição da água normal. E também é contraindicado para quem tem gastrite, úlcera, porque pode irritar a mucosa do estômago, né? Então, para quem tiver, assim, o excesso também. Se eu tenho uma gastrite leve, tudo bem eu tomar uma garrafa de água com gás, mas assim, sempre o excesso, até o que é saudável em excesso pode trazer algum tipo de malefícios para a gente. Então, eu super acho que ok tomar, né? Mas não substitui a água normal, não. E água de coco? Água de coco. E água de coco? Pode ou não? Substitui ou não a água? Hidrata? Como é que funciona? Porque eu já tive situações de você ter aquelas diarreias, né? E você, quando vai ao médico, ele dizer, além de passar um
aquele flora, Repositor aquele repositor, flora. né? Florativo. Isso, aqueles Algo para repor a para flora. repor a flora intestinal. Além disso, ele fala, olha, toma muito água de coco, não sei se já aconteceu isso com vocês. Tome também um Gatorade. Então, sempre os médicos, eles passam isso. E aí, Fernanda, o que você tem acompanhado, o que você tem visto? Essa água de coco, ela realmente substitui ou ela é um complemento como uma água com gás? Tá, vamos lá. A água de coco, ela não substitui, né, Nil? Como eu já tinha dito antes, nada substitui a água normal, né, que a gente tem que tomar no dia. A água de coco, ela é saudável? Ela é saudável, mas como eu falei aqui agora há pouco também, o excesso não faz bem, tá? A água de coco, ela serve sim para hidratação, né, para quando nós temos aquele desarranjo intestinal, tá? É muito indicada para atletas também, mas não é porque é saudável que tem que ser liberado, ou que não engorde, ou que é à vontade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, para as pessoas entenderem. Até tem pessoas que estão fazendo dieta e, que beleza, água de coco, vamos tomar. Mas calma, vou explicar. Aqui, ó, normalmente a água de coco, num coco, né, tem 500 ml de água. E olhando na tabela nutricional, tá, gente? 500 ml de água de coco tem mais ou menos 27 gramas de carboidrato, que é algo temido, né, pelas pessoas. Estou fazendo dieta, então o carboidrato em excesso, né, aumenta peso. E 500 ml tem 27 gramas de carboidrato, equivalente a 100 gramas de arroz branco. Tá? Então, 100 gramas de arroz branco tem 27 gramas de carboidrato. E 500 ml de água de coco tem 27 gramas de carboidrato. Só para o pessoal entender a comparação. Tá? Então, vou substituir a água pela água de coco, porque é saudável. É saudável, mas em excesso ela pode te trazer um resultado que você não espera. Né? É rica em potássio, ok, bom também, mas em excesso não deve ser consumida, em hipótese alguma, trocar pela água normal. Pode oferecer para criança? Pode, mas também a mesma história, tanto para adulto quanto para criança. Dentro de um limite, Dentro de um limite, tá, né? Porque também é saudável, mas é calórica. Quem está atrás de perda de peso tem que tomar cuidado com isso. E muita gente não sabe, né? Ou seja, né, a água, ela não te engorda. Não. Então, assim, é bem assim. Vai na água, porque a água não te engorda. A água de coco engorda, se você tomar em excesso. Bom, é mais ou menos isso, né, Fernanda? Em excesso, sim. Em excesso, tudo em excesso vai engordar. Água de coco, água natural, natural não. Outra coisa que eu queria te perguntar. Tem pessoas que, quando está fazendo regime, elas tomam muita água para inibir a fome. Então, eu estava fazendo umas pesquisas e eu vi muita gente nessa questão. Toma muita água para inibir a fome. E aí, quando vai comer, né, o estômago está lotado de água. Isso é benéfico ou não é uma coisa muito boa de se fazer? Não, com certeza não é uma coisa muito boa, né? Você ter que ter o horário para se alimentar e chegar no horário de se alimentar, você substituir pela água, né? Por exemplo, tem que comer a cada 3 horas, né? Dessa forma que eu trabalho. Aí deu 3 horas, deu o horário certo da pessoa comer. Ela, não, mas eu quero emagrecer, eu não vou comer nesse horário, eu vou tomar água. Com certeza inibe essa fome, porque você fica com sensação já de satisfeita, né? Usando um vocabulário mais vulgar, cheia, a sensação de cheia. E também por isso, né, é legal falar que a gente fala para não beber líquido durante a refeição, né? Tem essa história também, tomar depois, porque dificulta na digestão, né? Imagina o seu corpo querendo trabalhar para digerir aquele alimento e em seguida você jogar um monte de água. Dificulta na digestão e dá aquela distensão abdominal e também pode inibir sua fome. Você está tomando algo e comendo junto. Tá? Mas tem gente que faz isso sim, tomar a água no lugar da refeição para poder inibir a fome e aguentar e prolongar o jejum, mas não é o indicado. Então, eu estava observando também numa das matérias que eu li, e falou assim, que um copo de água, ela demora 60 minutos para transcorrer, o trato gástrico, nutrir, passar por toda a nossa área, 60 minutos, um copo.
Então, assim, imagine a pessoa que toma de uma vez 1 litro. Vamos pensar assim. Ou 1 litro, ou 500 ml. É na mesma proporção? Não sei se vocês... O que acontece? A água, ela sofre um processo de absorção no nosso intestino grosso, que é o último estágio do nosso trato digestório. Então, a gente faz a ingestão, estômago, intestino delgado e depois intestino grosso. Ali acontece a absorção de líquido, né? Então, eu não tenho tempo específico que a água, eu nunca estudei o tempo específico que a água que a gente faz a ingestão, ela vai demorar para ser absorvida. Mas eu creio e acredito que depende do que tipo de alimento, tipo de função que o nosso organismo, porque ele precisa de movimentos para ser encaminhados até o intestino grosso. E é um trajeto bem longo até chegar no intestino grosso. No intestino delgado, ele vai absorver nutrientes, né? Então o alimento ele precisa estar numa constância pastosa. Já no intestino, no estômago, ele vai através de ácidos, ele vai ser quebrado na menor partícula para que então cada estágio é um preparo. Então acredito eu, né, que a gente precisa preparar sempre o nosso organismo para receber, mas eu não tenho o tempo, não sei se isso demora 60 minutos. Mas entendo que bateu no intestino grosso, começa a absorção de líquido, é onde o resíduo final vira aquelas fezes. Então, se sua fezes está muito endurecida, quer dizer o quê? Que o seu corpo está sugando o máximo do nutriente. Então, está faltando água. Quando você tem uma eliminação de uma fezes que não são tão endurecidas, já são pastosas, quer dizer o quê? Que o organismo você está se hidratando corretamente e está saindo as fezes ali ok, porque tudo que é endurecido traz danos, né? Porque o organismo está pedindo água e ele não tem mais lugar para tirar, que é só ali, né, na sua parte fisiológica, né? A gente tem as intervenções onde vai para uma questão endovenosa hidratar, mas na parte fisiológica é ali que acontece a absorção, né? A saída de líquidos são várias aí que vocês já falaram, mas eu não tenho tempo. E a água, ela participa do processo de absorção também. Sem essa água, sim, dificulta não há quebra, o processo inteiro. Né? O ácido mesmo que é liberado no estômago, ele é líquido. Né? Ele precisa de líquidos para ele produzir aquela liberação. A insulina, né, produzida, que faz a quebra do açúcar para ter absorção, precisa de líquido. Então, não tem uma parte do nosso sistema que fala assim, olha, ele funciona sem água. Okay. Não conheço, né, a questão óssea, a questão muscular, a questão da pele, tudo depende da água. Ok. Nós estamos no programa Gerando Saúde, estamos falando sobre a importância da água. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom. E outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus?
E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos, nós estamos no programa Gerando Saúde. Chegou no fim. Que pena, é um assunto tão bom que Chegando acaba no fim. rápido, né? Nossa, gente, eu aprendi muito com vocês nessa tarde. Foi muito bom. Quanto mais a gente sabe, mais nós temos vontade de fazer o que é melhor para o nosso corpo, né? Porque assim, Deus nos deu esse corpo maravilhoso. Quem tem que cuidar dele? Somos nós. Então, eu quero pedir para que vocês façam as considerações finais. Fernanda. Bom, foi muito produtivo, né, essa live. Eu acredito que depois das pessoas assistirem ela, elas vão refletir, vão pensar muito melhor nessa questão de ingerir a água, né, de tantos benefícios que nós falamos que ela traz, nessa questão de se cuidar, não esperar acontecer o pior para poder procurar ajuda. E como a gente falou brincando aqui, né, a água é de graça, tem que beber água, não tem por onde correr. O nosso enfermeiro Joanir deu aqui o exemplo do carro diversas vezes. Eu acho que foi um exemplo muito bom, porque todo mundo aqui tem um carro, acredito, né? A maioria deve ter, e deve ter esse cuidado e acaba associando uma coisa na outra para vocês terem um entendimento melhor aí, tá? E gostaria de agradecer pelo convite, foi maravilhoso compartilhar o meu conhecimento com vocês, tá? E eu vou passar a bola para o Joanir. Obrigada, gente. Bem, primeiramente agradecer você que ficou aí, participou da live. Tem aí o nosso contato. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente vai responder as suas dúvidas. A importância da água é fundamental para o nosso organismo. Se você está querendo iniciar uma atividade, se você está querendo mudar o seu comportamento alimentar, procure uma nutricionista, tenha orientações, se baseie até onde você pode ir, né? E a importância da água, faça esse balanço. Se você procurar na internet, você vai conseguir fazer esse cálculo de quanto de água eu tenho que tomar por dia, né? Siga essa orientação. Não engane as pessoas e muito menos você, fazendo essa substituição. Um exemplo, queria falar, né? O tempo eu sei que está curto, mas eu queria falar da água com gás. Muitas pessoas fazem a substituição da água com gás devido ao refrigerante. É melhor? Bem melhor você tirar o refrigerante e tomar água com gás, né? Então, queria deixar esse alerta. Pode fazer essa troca, né, doutora? E depois, você já acostumou com água com gás? Entra na água, porque são químicas, tá? Isso é pura química. Então, você está falando de uma química refrigerante, milhões de químicas, milhões de coisas que viciam. Você vai para a água com gás, diminuiu 99% da química, você só vai ter a adição do gás carbônico e depois você vai para H2O, que é a água natural, maravilhoso, que é o nosso organismo absorve como ninguém, tá bom? E obrigado, Nilvânia, obrigado, doutora Fernanda, pelo conhecimento aí nos apresentado e foi de muita utilidade para nós. Obrigada eu, gente. Então, quero agradecer a vocês dois por essas informações, por esse compartilhar, né, é rico esse compartilhar, cada um dentro da sua área, coisa muito boa, e é isso que o programa Gerando Saúde está trazendo para você nesta tarde, para que você possa ter condições de conhecer melhor. Eu quero agradecer ao nosso ministério, na pessoa do nosso presidente, do nosso doutor Pastor Elias Cardoso, da nossa missionária Lígia Marins Cardoso. Quero agradecer a todos por esta oportunidade
que tem dado a todos nós para que nós possamos estar levando as informações para vocês. Eu quero agradecer também o meu pastor regional, pastor Joel Barbosa, a missionária Sueli Barbosa. Eu quero agradecer a todos que nesta tarde estiveram conosco, somaram, que nesta tarde compartilharam essa live com outras pessoas. Um abraço e eu encontro vocês sábado que vem. O bairro de Perus completa 86 anos. Quando a Assembleia de Deus deu os primeiros passos, o bairro somava 13 anos. Desde então, tanto a igreja quanto o bairro cresceram muito e nossa história se entrelaça. Quando a igreja começou, um dos problemas que partilhamos juntos era o pó gerado pela fábrica de cimento, que, convém lembrar, se tornou o fator que comprometeu a saúde de muitas pessoas. A fábrica foi desativada, mas outros problemas surgiram. Muitos deles provocados pela explosão demográfica e a falta de planejamento das autoridades. Sensíveis a isso, a igreja sempre buscou benefícios que alcancem o maior número possível de pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Assim, por meio da ONG Azarias, garantimos serviços sociais importantes que são prestados pelos Centros de Educação Infantil, Centros da Criança e do Adolescente, Bom Prato, Orquestra Cidadã, além do programa Acolher com Amor, que recebe pessoas em situação de rua, dando acomodação, alimento, banho e agasalho em períodos de inverno e o Natal sem fome. Esse último se consolidou como o maior projeto social em São Paulo, no mês de dezembro, com atendimento para mais de 10 mil famílias na capital e cidades da região metropolitana, onde a AD Perus tem desenvolvido trabalho social e evangelístico. Nossa meta é continuar servindo a comunidade e, juntos, buscando a construção de uma sociedade com base em princípios e valores que são benéficos para todos. Assim, nos mantemos firmes na busca por novas conquistas. Uma homenagem da Catedral de Perus e todas as igrejas AD Perus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.